que eu vou ser que nem o resto da pessoa. Não, mas fique tranquilo, no final dá tudo certo, no final... Eu sou essa pessoa. No final nós temos um pote de ouro no arco-íris, e aí me perguntam assim, você acha que o Brasil vai dar certo? Eu falo, cara, não. Isso significa que eu vou deixar de empreender aqui, por enquanto, pelo menos, de morar aqui, a minha família está aqui, tenho raiz no Brasil? Não, e nem vou parar de tentar, e nem vou parar de lutar, e nem vou parar de informar, e nada disso. Mas é muito difícil acreditar numa melhora assim, institucional, porque é o que a Ana estava falando. Como é que você vai fazer isso com o STF, que é eleito pelos próprios presidentes, que depois tem casos de corrupção e eles vão lá dar um jeitinho? E aí é muito complicado também. Aí eles inventam uma lei. Aí você tem um problema de insegurança jurídica que vem da mais alta corte. Não é só a insegurança jurídica dos juízes, que também tem muito ativismo judicial, ou a insegurança jurídica de acabar com os contratos. O governo vai e decide que de um dia para a noite ele não quer mais aquele contrato, rasga o E contrato. essa insegurança jurídica afasta exatamente aportes, investidores. Uma né? das coisas importantes são 4 pilares importantes, né? Dentro de o que é liberdade econômica e o que você precisa para chegar lá. E um deles é Estado de Direito, dos quais faz parte a questão da segurança jurídica. Do império da lei, né? Então, garantia de propriedade privada. Aqui no Brasil também ela é frágil. Então, se invade, alô Boulos, se invade algum lugar, o pessoal tava falando dele, cadê o Boulos? Eu não tenho coragem de debater comigo, Boulos, não para esse podcast específico. Você não vai vir com ele. Eu não... Mas a gente queria um quadro, tipo, você e o Boulos aqui, com armas na mesa. Não precisa de arma, não. Tem o meu muque, rapaz. Tá bom? O Boulos não ganha de mim nem no debate e nem no muque. Brincadeira. Mas continue, mas por favor. mas o ponto é, a gente tem uma situação muito difícil, daí quando me perguntam assim, Renato, você seria ministra da Economia? Eu falo, não. A única maneira de eu Jesus. O pessoal tem essa mania também, né? Eles querem um salvador da pátria. Não, essa semana... Você quer ser ministra do quê? Eu tive que ir ao Twitter desmentir, porque o que começou a sair e o meu WhatsApp começou a apitar. Que boa notícia, que boa notícia, que boa notícia o que está acontecendo, O que está acontecendo? Você está aqui para ver sua candidatura a senadora o ano que vem. Da onde que saem essas coisas? Não, o povo inventa umas coisas nada a ver. Só que é um salvador da pátria, né? Não, mas é um herói. as pessoas acham... que vai resolver. Não, as pessoas acham que o resultado de todo o engajamento patriótico, porque queiramos ou não, nós 4 aqui, nós temos um engajamento patriótico, isso aqui, de estar discutindo ferramentas, que tipo de ferramentas, vamos discutir ideias, parar de falar um pouco de nomes, vamos colocar ideias na mesa. Todo mundo acha, ou não todo mundo, mas a grande maioria acha que o final é um cargo político. Gente, mas as pessoas todo mundo sabe que o Bruno tá vetado nisso, nunca jamais deixaria. Menor possibilidade. E menor possibilidade. O que a gente está fazendo aqui, quando a gente fala de informação, a gente molda também muito da mentalidade das pessoas que vêm com a gente nesse sentimento, nesse feeling lógico mesmo da coisa, nesse raciocínio lógico. Isso também é fazer política. Fazer política não necessariamente é apenas ali diretamente, né? Eu então, acho que aqui fora é até mais eficiente do que lá dentro. Né? Mas então, aí me perguntam eu tô vendo o comentário aqui do Fabinho Porcino, ele falando, você acha que a Renata vai largar o spa com luz de neon dela lá? Senado nada, pra ir pra Brasília, só faço isso, a única maneira de eu ter algum tipo de cargo executivo é se eu for monarca absolutista liberal. Conhece? Alguma coisa assim, me põe uma coroa Você quer um cargo de César, né? E aí, tira tudo, acaba legislativo, acaba a porra inteira, daí eu vou falar, aqui vai ser assim, abre esse negócio pra todo mundo pode fazer comércio com todo mundo, aí põe uns caras lá, faz uma lei que vai ter propriedade privada garantida, todo bonitinho assim. Aí daqui uns 5 anos, eu vou embora do Brasil, porque uma hora alguém vai querer me matar, e deixo isso para eleições livres. Mas você estava falando daqueles grupos, né, da esquerda, da direita, do meio... Eu já ouvi, por exemplo, pessoas que falam que são liberais, não, porque cortar impostos é mais dinheiro no bolso do rico. Tem isso Aí também. você fala, liberal falando, né, nós passamos por uma reforma tributária em 2017 com o Trump,
logo que ele entrou na Casa Branca, ficou na dúvida ali se ele arrumava o Obamacare, que é uma bagunça danada, ou a reforma tributária, porque ele tinha as duas casas e ele acabou entrando para a reforma tributária, ainda bem. E ele fez uma reforma tributária assim, muito robusta, né? O déficit norte-americano, todo mundo sabe que está lá nas alturas já há muitos anos. O principal produto de exportação americano hoje é o dólar. E dentro da reforma tributária, eu conversava muito com a Rê sobre isso. Eu estudei bastante esse caso, porque foi muito interessante. Dentro da reforma tributária, tinha um ponto chamado Opportunity Zones, que era o quê? Foram mais ou menos 9.000 localidades nos Estados Unidos, onde a empresa tinha isenção fiscal absoluta para levar suas fábricas, suas lojas, para essas comunidades que nunca recebiam nenhum investimento financeiro ou empreendedores não iam para lá. E o que aconteceu? Essas comunidades latinas, comunidades mais pobres, comunidades negras, começaram a receber esse incentivo dos empreendedores abrindo suas fábricas, suas lojas, seus depósitos, e o próprio mercado local ali aqueceu de uma maneira que essa comunidade começou a gastar dinheiro. Aí, nessas comunidades que não tinham, por exemplo, um Target, o Target falou: aquela comunidade está gastando dinheiro no Target que são 5 quilômetros. Então, o Target, para quem não sabe, é uma empresa americana que vende tudo, né? É como se fosse um mercado, supermercado. Vende tudo. Nos Estados Unidos são adendo, entrar na farmácia, você não sai Você nunca não sai mais, nunca mais, porque tem né? tudo. 2 horas. Eu tô lá há 12 anos até hoje. Meu marido fala: em quanto tempo você está em casa? 15 minutos. Aí passa 45 minutos, eu chego, ele: você passou na farmácia? Walgreens. Então, assim, acaba que uma reforma tributária empurrou grandes empresas para essas comunidades, porque essas comunidades começaram a ver exatamente o trabalho sendo referendado por um capital financeiro que eles não tinham, e grandes empresas começaram a investir nessas comunidades. O que aconteceu? Comunidades que tinham índices de criminalidade, é um efeito dominó, né? Um efeito cascata. Comunidades que tinham um índice de criminalidade alto, porque essas empresas estavam indo para essas comunidades, empresas de segurança começaram a investir nessas comunidades, e uma coisa foi puxando a outra simplesmente por causa de uma isenção fiscal para empreendedores. Então você está me falando que impostos baixos são bons? Uau. É isso mesmo? Uau. Tem a frase que republicanos falam nos Estados Unidos que eu acho maravilhosa, que é: uma maré alta sobe todos os barcos. Olha que boa essa frase. Sobe o barco, o iate, sobe o caiaquinho, uma maré alta sobe, coloca todos os barcos. Mas o problema para a galera é ter alguém mais para cima, né? Que é o que a Margaret Thatcher fala.